pessoal! Vamos continuar aqui então, estudando essa parte de arquivos em PHP, manipulação de arquivos, né? Então, na última videoaula, eu passei para vocês as funções para leitura de arquivos. E agora, a gente vai ver as funções para gravar dados, escrever em arquivos, né? Então, a primeira delas é a função fwrite. Então, a gente vai escrever uma string, né, que é passada aqui no segundo parâmetro, no arquivo referenciado aqui pelo primeiro parâmetro, tá? Então, tem um exemplo aqui no slide, mas eu vou mostrar para vocês lá pelo código que vai ficar melhor para a gente ver, executar, né? Então, aqui nós temos a função fwrite. Então, o file name que eu estou usando aqui é o arquivo test.txt. O arquivo test.txt é esse daqui, que a gente já tinha visto, né? Na videoaula anterior, que tem um conteúdozinho aqui com HTML, BR, negrito e HR no meio ali, né? E aí eu abro aqui, né? Olha, eu faço fopen desse arquivo. Eu poderia ter colocado test.txt diretamente aqui, né? Eu coloquei aqui o parâmetro A. Se nós voltarmos lá na nossa tabelinha de permissões, olha, o A abre o arquivo somente para escrita, colocando o ponteiro do final do arquivo. Ou seja, e se o arquivo não existir, ele tenta criar. Esse arquivo já existe. Ao invés dele apagar e começar de novo, ele vai continuar a partir dessa linha aqui, a partir do final aqui, né? O último caractere ele continua daqui, tá? Ou seja, ele está fazendo isso porque eu informei no modo aí da abertura do arquivo o parâmetro que eu coloquei como A, né? Então, o A funciona dessa forma. E aí, eu acrescentei aqui uma string, né? Ó, autor. Lá no arquivo original, eu coloquei assim, criado por Simone, né? E aí, eu quero que ele acrescente aqui, né? Olha, alterado por, sei lá, alunos, né? Então, atualizado por alunos. Então, eu criei aqui para ele quebrar a linha, acrescentar um HR, né? Então, ele vai acrescentar isso aqui na sequência, tá? Bom, ele vai fazer um teste aqui, se deu tudo certo aqui nessa variável handle, que é a referência para o nosso arquivo, né? Ou seja, se tem algum erro em handle, né? É porque o arquivo não foi encontrado, ele não conseguiu criar, né? Porque se ele não encontra, ele tenta criar. Posso ter algum problema de permissão, de espaço em disco, algo do tipo, e ele não conseguiu criar o arquivo e gerar referência para mim aqui em handle. Então, if not handle, então ele vai dar essa mensagem aqui, não foi possível abrir, criar o arquivo, né? E exit já sai aqui desse fluxo, né? Se não, ele vai fazer o fwrite, né? E o fwrite também retorna aí pra gente se deu tudo ok, se ele conseguiu escrever ou não, né? Então, ele vai fazer aqui, ó, fwrite em handle, ou seja, a referência que ele tem para o arquivo test.txt, e ele vai escrever lá string na variável autor. Eu poderia também ter jogado direto esse texto aqui, né? Mas para essas linhas não ficarem muito grandes, eu quebrei tudo em variáveis, né? Então, ele vai escrever esse texto lá no arquivo test.txt, né? Se isso daqui for falso, é sinal que ele não conseguiu escrever, por algum motivo. Não tinha permissão, por exemplo, né? Para manipular esse arquivo, tá? Então, aí ele vai dar um erro, né? Se isso retornou, se essa operação retornar falsa, ele vai falar, não foi possível escrever no arquivo, né? E vai exibir o nome do arquivo lá. E sai do fluxo. Se não, ele vai falar aqui, sucesso. E aí a gente pode reabrir o arquivo e ver a alteração, né? E aí nós temos o fclose sempre para fechar essa referência que foi feita para o nosso arquivo, tá? Então, ó, hoje o teste.txt está assim. Após a execução desse script, vai ter acrescentado esse atualizado por alunos, né? Então, vamos executar e dar uma olhadinha nisso, né? Ó, fwrite, ele só exibiu sucesso, ou seja, né, ele executou, deu tudo certo. Olha lá, acrescentou aqui, ó, atualizado por alunos.
Se eu executar aquele arquivo fread que nós tínhamos feito, ele vai exibir isso daqui atualizado, né? Então, olha só, ó, atualizado por alunos, que é aquele script fread que eu havia feito com vocês anteriormente, né? Na aula passada. Então, o fwrite, simples assim, lê pra gente lá o conteúdo do arquivo, né? O fwrite, vamos voltar aqui. Nós temos aqui na sequência o fclose, né? Que já falei para vocês, que é uma boa prática de programação. Fechar o arquivo, a referência ao arquivo, quando a gente não vai mais utilizar, né? Ele, se der tudo ok, ele retorna true, senão ele retorna falso. Então, podemos até fazer if, fclose, né? Para ter certeza que fechou, se não dá alguma mensagem de erro, tá? Apagar arquivos, como é que eu faço, né? Então, se eu quiser remover algum arquivo, eu vou usar a função unlink, tá? Então, como é que funciona, né? Eu tenho aqui um arquivo, por exemplo, esse log txt que a gente tinha criado. Ele tem que estar com a permissão setada certinho, né? Para a gente poder fazer o fopen, esse segundo parâmetro. Aí eu fiz o fclose dele, né? Já usei de repente para aquilo que eu queria, o arquivo, li, fiz o que eu tinha que fazer. E por algum motivo eu quero remover. Então eu vou lá e faço a função unlink, tá? E aí ele vai fazer para mim a remoção, tá? E aí não é a referência que eu vou apagar, é o arquivo mesmo. Então tem que colocar o nome do arquivo, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Nós temos aqui o arquivo log, né? Que foi gerado na nossa aula passada, tá aqui, né? E aí eu vou abrir o exemplo unlink que nós temos aqui. Apaga conteúdo, vamos procurar ele aqui, fopen, isfile, move arquivo. Por algum motivo acho que eu tirei ele daqui, mas enfim, a gente copia, só checar se não está aqui mesmo. E se não tiver, file, se não tiver, a gente já faz aqui com aquele exemplo mesmo. Aqui, remove arquivo, tá aqui. Então, o remove arquivo, ó, unlink log txt, tá? Então, simplesmente esse arquivo log, que está nessa minha pasta aqui, ó, quando viermos procurar novamente, ele não deverá estar mais aqui, tá? Então, remove arquivo, arquivo removido com sucesso, né, ó, porque eu coloquei esse eco aqui. Eu poderia, como ele retorna true ou false, eu poderia ter feito um if, unlink, log, txt, tá? Mas, como ele daria aí os warnings de resposta se tivesse dado algum erro, eu posso trabalhar dessa forma mais básica aqui, sem problema algum, tá? E aí, se eu tentar procurar o meu arquivinho aqui, olha, não tá mais lá, né? Ele apagou. Esse logo aqui é uma imagem, o log txt não está mais aqui, né? Foi removido. Aí, nós temos aqui, olha, scripts para mover e renomear arquivos, né? E quando eu informo um diretório, ele move o arquivo de diretório, de pasta. Se eu não informar esse diretório, aí ele vai apenas trabalhar com a alteração do nome, tá? E aí, para isso, a gente utiliza a função rename, tá? Então, o rename, eu passo para ele o diretório atual, né? E essa constante aqui, directory separator aqui, ela aponta para o separador de diretórios configurado aqui no nosso sistema operacional, né? E aí ela consegue usar direitinho, porque se for Linux é uma barra, se for Windows é outra barra, né? Então ele informa direitinho. Então esse parâmetro aqui, diretório 1, separador de diretórios, nome do arquivo, né? E aqui
o diretório 2, aqui tá, tem que alterar aqui para diretório 2, ou seja, se eu estou mudando para outro diretório, né, então eu vou informar esse novo nome no diretório 2 aqui. Se for apenas mudar o nome do arquivo, eu vou manter o mesmo diretório, a mesma pasta, tudo, e vou mudar só o nome do arquivo, tá? Se eu vou manter o nome do arquivo e mudar só de pasta, eu vou informar o novo nome de pasta. Ah, eu vou mudar a pasta e o diretório, então vou informar aqui a nova pasta e o novo nome do arquivo, né? Então, aí dá pra gente fazer essas combinações. Vamos dar uma olhada aqui. Movendo e renomeando. Tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui, deixa eu apagar os comentários do PHP Storm. Eu tenho aqui, olha, eu tinha criado pasta 1, pasta 2, né? E aí ele vai verificar para mim. Isdir, ele verifica se é um diretório, é uma pasta, né? Ó, se não for, se não existir essa pasta, pasta 1 aqui, ele vai criar com a função mkdir, que está na sequência aqui nos nossos slides, tá vendo? Ó, criando um diretório mkdir, eu falo aqui em qual local eu quero criar, pode ser, aqui no meu caso, olha, eu estou criando na pasta atual onde eu estiver, eu não informei nenhuma pasta, né? Aqui eu posso informar onde, né? Se eu posso passar o caminho todo para indicar onde essa pasta vai ser criada e posso informar as permissões que eu quero dar para esse diretório, né? E esse true aqui é a questão da recursividade dessa permissão, tá? Isso também mais à frente a gente vai trabalhar mais. E aí, a mesma coisa para o diretório 2, né? Se não existir, ele cria. E aí, eu peguei aqui, ó, file name, chamei de leia-me txt, e aí eu faço um teste, né, ó, se existe na pasta 1, né, ó, barra leia-me txt, então eu peço para ele abrir, né, ó, ele faz um fopen para mim desse arquivo, tá? Eu tô pedindo para abrir para escrita, então tô mandando escrever algo lá e fechar. Ok, tá? Isso aqui eu não precisaria fazer, né? Mas eu fiz só para escrever algo lá. E aí eu vou renomear, ó, tá? Então eu tenho aqui rename, e aí eu coloquei, ó, do diretório 1, que é a pasta 1, barra leia-me txt, para diretório 2, que é pasta 2, barra, mantive o mesmo nome de arquivo, que é o leia-me txt, tá? No segundo teste aqui, eu deixei comentado, eu estou mudando só o nome do arquivo. A gente já faz isso, tá? Então, dando uma olhadinha aqui nas minhas pastas, ó, eu tenho pasta 1, pasta 2, vou remover aqui, tá? Não tenho mais. E aí, nós vamos utilizar isso aqui agora. Então, eu vou lá pegar move arquivo, PHP, arquivo movido com sucesso. Então, ele criou e moveu, né? Então, isso na primeira execução. Pasta 1 está vazia, tá vendo, ó? Não tem nada, opa, não tem nada aqui na pasta 1. E na pasta 2 ele colocou lá o leia-me, né? Agora eu vou pegar, né, ó, vou tirar daqui, eu vou jogar o leia-me para a pasta 1. Faltou só verificar, ele colocou aqui hora, minuto, segundo, né? Tá? Embora esteja bem adiantado aqui. Mas vamos lá, eu vou executar novamente. Então, agora, ó, o arquivo está na pasta 1, tá vendo, ó? Na pasta 2, nós não temos nada. Eu vou executar novamente, só atualizar aqui, ó, arquivo movido com sucesso. Então, se nós olharmos agora aqui, pasta 1 vazia, pasta 2 com o arquivo e atualizou aqui, né? Uns segundos a mais aí. Agora eu vou fazer diferente, né? Eu vou comentar esse daqui, tá? E vou deixar esse daqui, ó, tá? Então, eu quero que, na verdade, ele mude só o nome do arquivo, tá? Então, tá mantido o diretório 1, que é pasta 1, só mudando o nome do arquivo.
Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar por aqui mesmo, vou pegar lá do pasta 2 de novo. Eu vou tirar daqui esse arquivo, colocar na pasta 1, né? Ó, então, na pasta 2 não tem mais nada, o arquivo está apenas na pasta 1 e ele vai ter que ser alterado para Simone.txt, ao invés de leia-me.txt, né? Então, eu vou executar novamente aqui o script. Quando eu volto aqui agora, vamos abrir lá, ó. Pasta 2 continua sem nada, na pasta 1 o arquivinho Simone.txt, tá? Então, ele renomeou para mim o arquivo. Então, com isso, a gente tem aí essa funçãozinha para lidar com essa questão. E aí tem a remoção de diretórios, né? Eu posso informar só o nome do diretório, se ele for, se ele existir na mesma pasta onde meu script está sendo executado, senão eu informo o caminho completo, né? E aí, eu vou abrir aqui, olha, o rmdir. Ele está pagando para mim uma pasta chamada teste1. Eu vou colocar para remover aqui a pasta 1, né? Que é aqui, nós criamos aqui, né? Ó, pasta 1. Vou pedir para remover essa pasta, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. rmdir. Ah, ele está dando erro porque a pasta não está vazia. Vou colocar a pasta 2 que está vazia aqui, ó. Para ficar mais fácil para vocês olharem. Ah, ficou faltando a mensagem de sucesso, agora deu erro porque eu atualizei 2 vezes e a pasta já tinha sido removida, ele não encontrou. Então, tá aqui, ó, só tá a pasta 1, pasta 2 não está aqui mais, né? Então, quando eu quiser remover, é o rmdir que eu uso. Então, tá aqui, ó, o diretório tem que estar vazio e as permissões para autorizarem essa operação. Então, por exemplo, se eu não tiver permissão de escrita nessa pasta lá no servidor, ou né, onde o script estiver sendo executado, não vai ser possível remover a pasta, né? Bom, aqui verifica se é arquivo ou diretório, então a gente já viu ali no exemplo o isdir, né? E a gente usou para verificar se era diretório, tem o isfile para verificar se aquele nome que eu estou informando é referente a um arquivo ou é um diretório, verificar se está ok, né? Aí a gente tem algumas funções para navegar em diretórios. Opendir abre um diretório, readdir lê o conteúdo do diretório, closedir fecha um diretório, tá? E aí essa navegação é toda usando os loops aí para ir entrando nos diretórios. A gente vai ver, dar uma olhadinha rápida nisso aqui. Então, a gente tem aqui o opendir, por exemplo, né? Ó, então, o diretório corrente da nossa aplicação é sempre isso daqui, né? Ou seja, é a pasta aí principal da nossa aplicação, né? E aí eu vou fazer aqui, né, ó, o isdir, ele vai verificar se existe, né? Se é um diretório, e aí ele vai abrir esse diretório para mim. Abrindo esse diretório, eu uso a função readdir para ir lendo dentro da pasta aí o conteúdo, né? Então, ele vai pegar para mim, ó, o diretório que está referenciado aqui em DH, e a variável file aqui, a cada iteração, vai receber os dados do arquivo lido, né? E aí, eu vou fazer o quê, né? Olha, eu vou exibir o nome do arquivo e o tipo do arquivo, tá? Então, são as informações que estão aqui, ó. File é o nome dele, file type de diretório concatenado com o nome do arquivo, ele mostra para mim o tipo desse arquivo, né? E ele vai ficar nesse loop até ele chegar em false, que é, né, se ainda existe dados aqui dentro, ainda existam arquivos aqui dentro. Então, ele fica nesse loop enquanto houver dados, enquanto houver arquivos a serem listados, lidos nesse diretório. Closedir, né? Terminou, não tem mais nada, ele fecha o diretório, tá? Então, vamos ver isso daqui funcionando. O opendir aqui, olha só, ele listou para mim tudo que tem aqui para mim, olha, nessa pasta minha aqui, né? Lá no meu champ,
eu tenho a pasta aulas PHP e tenho a pasta arquivos, que são os scripts de arquivo. Ou seja, eu estou nessa pasta aqui, olha. Champ, htdocs, aulas PHP, arquivos, ele listou para mim o que está aqui, tá vendo, ó? São esses dados aqui que ele listou para mim, tá? Então, ó, ele mostra aqui se é arquivo ou se é pasta. Então, por exemplo, ó, tudo isso aqui, ó, tipo file. Aí, ó, eu tenho aqui, ó, pasta 1, que nós tínhamos usado, ó, diretório. Ó, teste 2, teste dir, uploads, ó, são diretórios, que são essas pastas que estão aqui, ó. Tá? Então, ele localiza, entende o tipo e mostra pra gente, ó, imagens, tá? Então, ele lista pra gente o conteúdo de um diretório, de uma pasta, tá certo? Então, essa função também é útil aí. E a funçãozinha de upload, uma forma aí de fazer upload de arquivos, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Porque bastante gente, às vezes, quando vai fazer aí o projeto, precisa fazer algum tipo de upload. Então, eu criei aqui para vocês 2 exemplos aqui. Então, aqui, olha, nós temos um cadastro, tá? Um formuláriozinho normal aqui, tá? RA, nome, curso, um botãozinho cadastrar, que eu tô chamando um cadastro PHP. Nesse caso aqui, o cadastro PHP, eu fiz apenas para mostrar para vocês, né? É claro que nós vamos trabalhar com banco de dados. Nesse exemplo aqui, ao invés de gravar esses dados em um banco de dados, eu estou mandando ele escrever em arquivo, né? Então, eu usei aqui o método post, eu estou fazendo o post aqui dos campos, né? Dei um eco só para a gente ver. Peço para abrir o arquivo alunos.txt, que nós já temos aqui, inclusive, né? E peço para escrever esses dados, olha, RA, concatena com a variável RA, barra N para quebrar linha, nome, concateno nome, barra N para quebrar linha, curso, concateno curso. Por que não BR? BR é que se for exibir no navegador, isso aqui é um arquivo texto, eu quero quebrado no arquivo texto. Então, eu ponho barra N, né? E aí, depois de criar essa string, eu peço para escrever nesse arquivo aberto aqui, nessa referência criada para esse arquivo, o que está na string aluno. Fecho o arquivo, dou a mensagem aqui de cadastro efetuado com sucesso. Aqui eu usei funções de cookie, né? Armazenando esse RA cadastrado. Fiz isso daqui provavelmente porque no momento algum aluno fez alguma questão. E pedi para redirecionar, usando a função header, redirecionar a página para uma página sucesso.php, que provavelmente foi feita também para exibir ali aquele cookie que eu tinha feito. Então, provavelmente isso foi algum teste que eu fiz para algum aluno, eu vou tirar daqui, tá? Então, vamos executar aqui aquele arquivo alunos. Olha só. Eu vou zerar ele. Já tá com bastante coisa aqui. Na verdade, eu posso fazer diferente. Eu vou excluir, eu deixo criar ele do zero pra gente, tá? Então, eu não tenho mais ele. Então, eu vou começar executando aqui, olha, form PHP, o form HTML, na verdade. E eu vou colocar. Então, eu vou colocar aqui qualquer RA, 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui Simone, curso informática. Cadastrar. Ele deu eco aqui, né? Eu não formatei, ficou tudo colado. Cadastro efetuado com sucesso. Se eu abrir aqui agora o arquivo alunos.txt, olha, que ele criou. Aí ele tá aqui, né? Olha. 1, 2, 3, 4, 5, Simone informática. Eu vou executar novamente aqui. Vou colocar 6, 7, 8, 9. Maria. Edificações. Vou cadastrar. Tá? Aqui os dados que eu pedi para dar o eco e a mensagem, né? Se a gente abrir aqui,
tá aqui a Maria, tá? Então, nós temos já aqui os dados gravados no arquivo, tá? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo aqui, né? E aí, a gente tem um exemplo aqui com upload. Nesse exemplo de upload, eu coloquei aqui, olha, o action form upload PHP, o método é o post, já vou falar sobre esse enctype. E aí, eu tenho aqui, ó, RA, nome, arquivo, né? Eu vou colocar um arquivo aqui e um input submit, né? Então, esse arquivo é um input type file. O enctype, olha, eu coloquei um comentário aqui para vocês. Esse enctype que a gente está usando aqui, olha, multitype /form data, ele é para indicar que o formulário não vai enviar só os dados informados nos campos. Ele vai enviar também um arquivo binário, tá? Então, não vai só texto, só coisas que eu coloquei, eu selecionei no formulário, né? Ele também está enviando algo binário, que é o arquivo. Então, eu tenho que colocar isso aqui para dar certo, tá? E aí, aqui no form upload, deixa eu tirar os comentários do PHP Storm. Aqui no form upload, eu coloquei aqui, né? Olha, para ele ler o RA, o nome, né, do formulário aqui. E olha, para ler o arquivo, nós vamos fazer aqui, ó, files, né? Uma super variável, eu errei aqui, files, trabalho, que é o nome do campo file que eu coloquei aqui, tá? E aqui, olha só, em arquivo, error, tá? Significa que ao tentar ler esse arquivo deu algum erro, né? Então, se essa error aqui no meu array arquivo estiver com algum conteúdo, é porque tem erro, deu erro ao fazer a leitura disso aqui. Então, eu estou dando uma exception, né? Lançando uma exceção, throw new exception e a mensagem de erro aqui, tá? Então, lançar exceção, lançando uma mensagem de erro, um erro aqui e cortando a execução. E eu vou exibir o erro que está lá dentro da minha file error, tá? Bom, depois disso, eu criei aqui, ó, um diretório, uma pasta para fazer os uploads que eu chamei de uploads. Inclusive, já está criada aqui, ó. Eu vou apagar, tá? Eu vou apagar isso daqui para a gente conseguir... Vou apagar a pasta direto, ver a criação dela do zero, tá? Depois eu vejo aqui, né, ó, se, né, isdir, esse dir uploads, né, ou seja, verifica se existe, se é um diretório, né, se não existir, ele vai lá e cria mkdir dir uploads, ou seja, uma pasta chamada uploads. E aí, ele tenta fazer o upload mesmo desse arquivo, pegar os dados desse arquivo aqui para mim e gravar lá no arquivinho numa pasta. Então, ele faz, ó, if, aí ele tenta, ó, move uploaded file, ou seja, ele vai pegar o arquivo carregado, né, nessa variável, ó, arquivo. Lá tem o tmpname, o nome temporário que é dado para o meu arquivo, para o arquivo que eu carreguei, certo? Então, ele vai tentar carregar, né, com esse nome temporário, lá na pasta uploads, barra, né, o separador de diretórios, né, tá concatenando tudo isso. E aí, eu quero um nome para o meu arquivo, um nome para eu entender o que é, senão ele vai com esse nome temporário. Então, o que que eu fiz aqui, né, ó? Eu tô mandando gravar na pasta uploads, barra, e aí eu vou fazer, ó, a concatenação RA, tracinho, nome, tracinho, o name do arquivo que eu tô mandando, né? Então, eu vou mandar um nome com um arquivo qualquer, só que vamos supor que eu tô dando uma prova e todo mundo vai fazer upload, todo mundo ou a maioria deu o nome de prova para o arquivo, né? Então, o que que eu quero? Coloca lá, RA123, tracinho, Simone, tracinho, prova. 456, tracinho, Maria, tracinho, prova, né? Então, ele vai pôr o nome do arquivo, que fica em arquivos, lá no array tem o atributo name, lá, né? O índice name. Ele vai pegar o nome, mas ele vai concatenar isso daqui, tá? Ele vai gerar um nome para mim. E aí, eu vou dar a mensagem upload com sucesso, porque eu fiz essa operação toda aqui dentro de um if. Se isso aqui der erro,
né? Aí ele não vai dar true nessa operação, então ele vai lançar para mim essa exceção aqui, não foi possível realizar o upload, tá? Então vamos ver, eu vou pegar aqui, olha, eu vou abrir esse arquivo form upload pra gente, está aqui, então eu vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, opa, 1, 2, 3, 4, 5, Simone. Vou pegar um arquivo qualquer que eu tiver aqui, de preferência um arquivo pequeno, né? Vou pegar esse aqui, ó, mestrado. Mestrado TXT. Vou cadastrar. Upload realizado com sucesso. Então, agora, olha só, é para ele ter criado a pasta uploads e o arquivo lá, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho Simone, tracinho mestrado, tá? E os dados lá desse arquivo estão aqui, tá? Então, a gente consegue agora ter uma forma aí de fazer upload de arquivos, né? Que antes a gente ia só até o HTML, aquele arquivo não acontecia nada com ele, né? E agora vocês estão vendo aí que é possível fazer o upload. Aqui é o mesmo exemplo, eu vou postar para vocês os dois. A diferença só é que aqui eu estou usando aquela forma de fazer sem a chamada de um outro script, né? Olha, aqui é o HTML, ele chama o arquivo, o script informado no action, né? Nesse caso aqui, é daquele jeito que eu já falei para vocês, a gente não informa o action, a gente já deixa um PHP aqui que vai fazer, né? Olha, if server request mode post, né? Então, se foi feito um post nessa página, ele executa exatamente o mesmo script, mas ele já faz isso aqui dentro mesmo, né? Então, a gente centraliza tudo em um arquivo só, o resultado é igualzinho, é o mesmo código que eu coloquei aqui, tá? Então, pessoal, dentre as funções aí que nós temos para escrever o arquivo, né, tem também essas de mover e de upload, né? Então, já dá para vocês terem aí bastante coisa para fazer com arquivos nos projetinhos de vocês, ok? Então, até mais.